Romanos 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo à igreja em Roma, e ele então faz um clamor, um pedido àqueles irmãos, e ele até diz: olha, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu quero pedir a vocês uma coisa, que vocês ofereçam-se em sacrifício a Deus. Este é o verdadeiro culto de adoração que prestamos a Deus. Não é simplesmente o cântico, nem a mão levantada na igreja. O verdadeiro culto é quando nós fazemos a vontade de Deus em qualquer circunstância da nossa vida. E aí ele diz: não vos deixe conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus, conhecer o que Deus quer para nós, saber qual é a sua vontade. Isso é algo de suma importância para o crente. Todo crente precisa entender que o que Deus quer para nós é o melhor. E que a função do crente, aquilo que Deus espera de cada crente nesta terra, é exatamente que nós cumpramos a sua vontade. Alguém foi procurar o Senhor Jesus dizendo o quanto ele fazia certas coisas, e Jesus disse: olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é esse que vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, fazer a vontade de Deus é algo essencial para o crente. E os crentes sinceros, os crentes fiéis, sempre procuram conhecer a vontade de Deus. E às vezes ficamos preocupados. Não sei se esse casamento é da vontade de Deus. Não sei se é para eu casar com fulana ou com cicrana. Qual é a vontade de Deus? Não sei se essa viagem é da vontade de Deus. Não sei se esse curso é o que Deus quer que eu faça. E nós então ficamos muitas vezes preocupados como saber, como conhecer a vontade de Deus. Nessa noite nós vamos meditar, refletir sobre esse assunto, sobre esse texto, crendo que o Senhor nos orienta em todas as coisas e também nos orienta em como conhecer a sua vontade. É óbvio que a vontade de Deus é algo tão grande que muitas vezes Ele não nos revela tudo de uma vez, Ele não vai nos revelar todo o projeto dEle de uma só vez, porque nós nem temos capacidade de compreender. Mas vemos algumas informações muito importantes para que nós possamos buscar conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que precisamos saber é que para saber a vontade de Deus, se torna muito mais fácil quando nós o conhecemos. É mais fácil saber o que alguém pensa e o que alguém quer quando você conhece essa pessoa muito bem. Se você acabou de conhecer uma pessoa, fica difícil de você saber o que é que ele quer. Ele pode até estar fazendo um gesto, olhando para você, dizendo alguma coisa, e você sem entender o que aquela pessoa quer, porque você não conhece. Agora, duas pessoas que se conhecem muito bem, duas pessoas que já têm um relacionamento de longas datas, basta um olhar e a pessoa diz: olha, ele está querendo isso. Se ele fizer um gesto, agora ele está querendo isso. Porque conhece, porque sabe quem é aquela pessoa. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, queridos, muito melhor faremos isso
quanto mais nós conhecermos a Deus. Se você conhece a Deus, um gesto de Deus, um sinal de Deus, uma pequena demonstração já lhe faz entender qual é a vontade dele para a sua vida. Então o processo de conhecer a vontade de Deus, na realidade é o processo de conhecer o próprio Deus. Conheça Deus e você vai saber a sua vontade com muito mais facilidade. Deus irá revelar-se a nós à medida que nós o conhecemos. Ele vai dizer então, vai mostrar então qual é a sua vontade para nós. Aproxime-se de Deus, chegue-se a Ele e Ele vai se dar a conhecer e vai revelar a você qual é a sua vontade. Alguém pensa às vezes em saber a vontade de Deus de uma maneira parecida como alguém vai a uma cartomante. Ou de uma maneira aproximada de que alguém vai consultar um que joga búzio ou qualquer outro tipo de adivinhação. Mas não é isso que Deus quer para nós. Ele não quer que você procure saber a vontade dele somente para seu benefício, porque você sabe que Deus conhece o futuro. E assim como alguém vai numa cartomante, numa pessoa que lê o tarô, ou qualquer outro tipo aí de falso conceito sobre o futuro, da mesma maneira alguém quer se aproximar de Deus para saber o futuro somente para não errar, para não tomar decisões erradas, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós conheçamos a sua vontade para andarmos em comunhão com Ele, para andarmos junto com Ele, para fazermos a sua vontade andando com Ele cada dia da nossa vida. Vamos procurar ver então algumas coisas que nós podemos fazer para conhecermos melhor a Deus e a sua vontade. A primeira coisa que nós devemos fazer para conhecer melhor a vontade de Deus é buscar a Deus, é orar, é aproximar-se de Deus em oração. Quando nós oramos, nós buscamos de Deus algo que nós não temos. Buscamos da sua sabedoria, do seu discernimento para a nossa vida. Nós temos que entender, queridos, que Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. E é o próprio Senhor quem nos ensina por meio da sua palavra. Tiago, escrevendo no primeiro capítulo da sua epístola, verso 5, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ele garante que aquele que orar, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, Deus vai lhe conceder. Deus vai dar sabedoria àquele que pedir. Porém, ele diz, peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se vamos pedir a Deus, temos que pedir crendo que Ele realmente vai nos dar sabedoria, discernimento e orientação para aquilo que nós precisamos fazer. A vida do crente precisa ser uma vida de comunhão com Deus, de submissão a Ele, de forma que antes de tomar as decisões da nossa vida, nós devemos ir ao Senhor em oração, buscando a sua sabedoria, a sua direção para nós. O mais extraordinário de todos os homens nos deu o exemplo. Jesus é a encarnação da sabedoria de Deus. Jesus é o ser de Deus entre os homens. Mas antes de tomar decisões, Jesus passava a noite orando. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite em oração. Isso, queridos, ele fez para nos dar, inclusive, o exemplo. Antes de tomar decisões, busque a direção de Deus. Porque Deus, Ele vai nos dar sabedoria e direção quando nós pedimos. Agora, quando nós agimos sem orar, sem buscar a direção de Deus,
Quando agimos apenas de acordo com nossos conhecimentos, com a aparência das coisas, temos um grande risco, corremos o risco de tomar decisões erradas. Lá em Josué capítulo 9, há uma história interessante. Josué estava começando a campanha de conquista da terra de Canaã, quando chegaram algumas pessoas para falar com ele, e elas vinham com as roupas velhas, elas traziam umas chinelas bem gastas, sabe, se fosse hoje era aquela sandália que já está o calcanhar quase se acabando, e que a parte de cima torou e o camarada passou assim, botou um prego para poder segurar, mais ou menos assim eles chegaram lá. E um pão velho, já duro, dentro de uma bolsa velha. E eles chegaram e disseram: olha, nós viemos de uma terra muito distante. Quando saímos de casa, essa sandália aqui era novinha. Olha, comprei lá, botei no pé e vim para a viagem. Essa roupa aqui, novinha. Esse pão estava quentinho quando eu botei nessa sacola, que também era novinha. Isso tudo era para dizer que veio de uma terra muito distante. Aí o texto diz que Josué olhou, viu o pão velho, a roupa rasgada, e não procurou o conselho do Senhor. Não orou, não pediu direção. Disse: não, de fato, as aparências são de quem vem de longe. Então vamos fazer um contrato de acordo aqui, uma aliança com eles, para não atacá-los, porque eles não são dessa terra. Deus mandou que a gente tirasse o povo dessa terra. Eles vieram de muito distante, deve ser gente lá do Egito, mas não era, irmãos, eram vizinhos. A aparência engana, e os homens são especialistas em querer enganar as pessoas. Mas há um que ninguém engana, há um que sabe de tudo, há um que sabe de todas as coisas, aleluia. E quando somos dirigidos pelo Espírito de Deus, aí Ele nos orienta em todas as coisas. Você vai ver na palavra de Deus, alguém se disfarça, se veste de uma roupa diferente, quando chega na porta o profeta de Deus diz: muito bem, pode entrar que eu já estava lhe esperando. Porque ninguém engana a Deus. Se nós temos um Deus que conhece todas as coisas, por que não buscar a direção dele para a nossa vida? Se temos um Deus que conhece tudo, queridos, erramos muito quando não oramos pedindo que Ele nos dirija nas nossas decisões. Provérbios capítulo 3, o verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você pode ser um especialista, você pode ter um grande conhecimento, você pode ser uma pessoa de uma bagagem cultural muito grande, mas ainda assim isso tudo é falível. Mas Deus não falha. Aleluia. Os médicos deveriam pedir direção a Deus antes de dar um diagnóstico, porque Ele pode dar um diagnóstico errado, mas o Espírito de Deus sabe todas as coisas muito bem. Aleluia. Os profissionais devem pedir direção a Deus antes de tomar uma decisão, ainda que eles tenham conhecimento para aquilo. Deus tem conhecimento muito superior sobre toda a ciência humana. E aí o escritor, que era um homem muito sábio, ele diz: não confie no seu entendimento, mas confie no Senhor. Ele sim tem a orientação segura para a nossa vida. Deus, no entanto, queridos, Ele não quer que nós o busquemos apenas como se Ele fosse um vidente. Deus não quer que você vá orar, buscar Ele, apenas como se Deus fosse uma máquina que você tira um cartãozinho dizendo o futuro. Deus quer se revelar a nós, mas não apenas em poucos momentos da vida, quando estamos passando por dificuldade e precisamos de uma orientação. Deus quer se revelar a nós através de um contato prolongado e profundo. Porque o que Deus mais quer não é só que você saiba se deve casar com A ou com B,
se você deve entrar na faculdade para fazer o curso X ou Y. O que mais Deus quer é que você conheça a Ele, que você tenha comunhão com Ele, que você tenha um contato permanente com Ele. E então Ele vai lhe dirigir de acordo com a sua vontade. Ele vai lhe revelar o que Ele quer. Mas Ele não quer só ser consultado como se fosse um vidente. Deus quer mesmo é ser um amigo fiel, em quem você confia a sua vida, que tem um relacionamento íntimo e profundo para todas as decisões e para todos os momentos da vida. Orar, queridos, nos leva a esse relacionamento com Deus. Orar não é somente para Deus mudar as coisas. Orar é para Deus mudar aquele que ora. Aleluia. Às vezes Deus demora a mudar as coisas, porque Ele está mudando aquele que está orando. Preparando para o futuro. Preparando para ouvir e saber a vontade de Deus. E Deus não revela tudo de uma só vez. Primeiro porque Ele quer que você continue buscando. Ele quer que você continue orando. E depois porque nós não temos capacidade de conhecer tudo de uma vez. Eu fico pensando se Deus chegasse para José e dissesse: José, é o seguinte, você vai ser o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Vai ser o governador geral do Egito. Ah, Deus, que maravilha. Mas é o seguinte, antes disso você vai ser preso. Ih, Deus, essa parte eu não gostei. Não, mas é pior. Antes de ser preso, você vai ser escravo. E para ser escravo e depois ser preso, você vai ser caluniado. Só que antes de se tornar escravo, seus irmãos vão dar uma surra e jogar você no poço. Aí José diz: Senhor, faça o seguinte, chame outro aí que eu acho que é melhor. Eu não estou me sentindo capacitado para esse chamado. Deus não revela a sua vontade de uma só vez, mas Ele vai revelando, Ele vai mostrando e Ele vai estreitando esse relacionamento conosco. Quanto mais perto de Deus, mais fácil de saber a sua vontade. Então nós precisamos colocar na nossa agenda momentos de oração para buscar a Deus. Não somente para buscar respostas, mas para buscar intimidade, conhecimento, relacionamento com Deus. A primeira coisa, então, que devemos fazer para conhecer a vontade de Deus é orar, buscar a Deus. Mas há outra coisa muito importante, que é ler e estudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, queridos, ela traz o registro de qual é a sua vontade. Muitas vezes, de forma bem clara, a Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam agradecidos em tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Muitas vezes, diretamente, Deus vai dizer qual é a sua vontade na Bíblia. E em todos os mandamentos, em todas as orientações, Deus está dizendo: é isso que me agrada, é isso que eu quero que você haja assim, eu quero que você se conduza assim. Às vezes eu vejo crentes perguntando, orando, pedindo uma direção para algo que na realidade já está revelado na palavra de Deus. Há muitas coisas que Deus não vai nos dizer, irmãos, não vai nos revelar, porque Ele já revelou na sua palavra. A irmã é crente, o marido não é, e o marido é ruim. Aí ela vai orar: Deus, o Senhor quer que eu continue casado com esse homem ou que largue ele? Não precisa orar para isso. A resposta já está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7. Se ele consente em viver com ela, não deixe. Pronto. Deus, esse meu vizinho aqui está me perturbando. O Senhor quer que eu dê uma surra nele, me vingue do que ele tem feito comigo ou não? Não precisa orar por isso. A palavra de Deus já revela. Não dê lugar à sua ira, não. Deixe Deus agir. Não vos vingueis a vós mesmos. E assim a Bíblia está cheia de orientações. Um rapaz crente viu uma moça ali, bonitona. Deus, será que o Senhor vai salvá-la depois que eu começar a namorar com ela? Me mostre a sua vontade.
Aí Deus já diz, 2 Coríntios 6, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, irmãos, nós conheceremos a vontade de Deus à medida que conhecermos a sua palavra. A sua palavra já tem direção segura para nós. Mas Jesus estava muito correto, aliás, Jesus sempre está correto, quando ele disse, errais por não conhecer. O grande problema é que nós queremos que Deus diga se eu compro um carro vermelho ou preto, que Deus diga se eu corto o cabelo ou não, que Deus diga se eu compro uma bicicleta ou se eu me caso, ou às vezes coisas tão simples na vida que não há necessidade de buscar uma direção específica de Deus, quando deixamos de ler a sua palavra, que é a maior direção para conhecermos a sua vontade para nós. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer andar de acordo com a vontade de Deus? Leia a Bíblia Sagrada, estude a Bíblia, medite nela. Ela tem orientações seguras para nós. Para conhecer a vontade de Deus, temos que conhecê-lo. E a Bíblia é a grande revelação de Deus. Na Bíblia, Deus mostra como Ele age. Na Bíblia, Deus mostra o que Ele gosta. Na Bíblia, Deus mostra qual é o tipo de relacionamento que Ele quer ter com o homem. E ali, então, Ele vai revelando a sua vontade. Provérbios capítulo 16 e o verso 25, há um texto que diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Isso mostra, queridos, que nós, homens, por maior que seja o nosso conhecimento, nós podemos errar. Mas a palavra de Deus torna o homem sábio para que ele possa andar da melhor maneira possível, que é a maneira que agrada a Deus. Não existe nenhum homem que se guie pela Bíblia Sagrada, que se deixe conduzir pela Bíblia Sagrada e seja um homem de decisões ruins, de decisões erradas, porque a palavra de Deus é sempre a melhor decisão para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, também a Bíblia Sagrada vai realizando em nós uma coisa extraordinária, que é aquilo que Paulo diz aqui no texto que já lemos. Transformar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. À medida que você lê a Bíblia, Deus vai renovando o seu pensamento, o seu entendimento. Isso é estritamente necessário, irmãos. Porque muitas pessoas aqui, muitos crentes, aceitam a Jesus já adultos. E às vezes foram criados em locais onde não tinham uma orientação moral e ética segura. Há pessoas que foram criadas em locais onde parece que o certo é o errado e o errado é o certo. Em locais onde se aproveitar do vacilo de alguém parece que é o certo. Não, você tem que ser esperto. O camarada deu bobeira, você tem que aproveitar a oportunidade. Em locais onde ganhar dinheiro, não importa como seja, o importante é ganhar dinheiro. E assim a pessoa cresce com uma série de princípios que estão totalmente longe da palavra de Deus. E agora aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você é feito nova criatura. Você se torna agora filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você agora é um morador do céu. Você agora é um homem que anda na luz. Mas a sua alma continua impregnada de conhecimento errado. Quando você aceita Jesus, o seu espírito é renovado e tem comunhão com Deus. Mas os seus pensamentos, os seus desejos, o seu conhecimento continua maculado pelo pecado e impregnado de erros que vêm lá do mundo. E o camarada continua achando que aproveitar a oportunidade, se um camarada der bobeira e se aproveitar dele, é isso mesmo. O mundo é dos espertos. Mas não é assim que ensina a palavra de Deus. E só há um jeito, irmãos, de renovar a nossa mente. É lendo a Bíblia Sagrada. Ela vai orientando e dizendo, isso não,
Faça assim, não é por aí, haja dessa maneira. E Jesus, e Paulo, e Moisés, e os escritores da Bíblia Sagrada, inspirados por Deus, vão nos conduzindo a um pensamento que está em sintonia com os céus, e está então de acordo com a vontade de Deus. À medida que você lê a Bíblia, Deus vai renovando a sua mente, e você passa a agir como um cristão. Você passa a tomar decisões como um crente. Pode ser até que lá no trabalho alguém diga, mas você agora está muito tolo, rapaz. Eu conheci você mais esperto. É porque agora você é regido por um novo código. Você agora se conduz por uma nova lei. Você agora é orientado por um outro manual. Você agora tem um novo chefe, um novo mestre que se chama Jesus. Aleluia. E Ele tem a direção melhor para a nossa vida. Mas quando alguém aceita a Jesus, não é imediata a transformação da sua mente, não. Nós precisamos ir lendo a palavra para por ela e sendo lavado, purificado, limpo e transformado, renovando a nossa mente, para que possamos ser transformados e ter a mente de Cristo e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Então precisamos ler a palavra de Deus. E quando lemos a Bíblia, ela se torna então o nosso manual de conduta. Ela se torna então o nosso prumo, o nosso nível. E tudo o que vamos fazer, precisamos conferir nas Escrituras, para descobrir, primeiro, se aquilo que estamos querendo fazer está de acordo com a vontade revelada de Deus na Bíblia. Já citei aqui alguns exemplos. Eu estou pensando em comprar um carro, mas o camarada que quer me vender, não sei se esse carro é de procedência, e lavar e tal. O que é que eu faço? Vou pedir que Deus mande um anjo para dizer se eu devo ou não fazer esse negócio que parece escuso? Não precisa pedir que o anjo venha para lhe dizer isso. Se não é correto, não é a vontade de Deus. A Bíblia diz, livrai-vos da aparência do mal. A Bíblia diz, não vos associeis com os injustos. Então, há orientação de Deus na sua palavra. O que eu estou querendo fazer, essa decisão que eu estou querendo tomar, está de acordo com a palavra de Deus? Se está, então Deus aprova. Mas se não está, já está claro que não é a vontade de Deus. E a outra coisa, aquilo que eu quero fazer vai glorificar a Deus, porque a nossa vida, queridos, deve ser a partir do dia que aceitamos a Jesus, com um propósito de glorificar a Deus em tudo. Paulo escreve dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. O que você vai fazer glorifica a Deus. Não, irmãos, é uma brecha aí e tal. Às vezes eu vejo gente, infelizmente, crente, mas não, é porque surgiu uma brecha aí eu vou lá no interior, aí eu digo que fui trabalhador rural, nunca peguei nenhuma enxada, mas eu digo que for, aí por lá eu consigo uma aposentadoria e lavar. Isso glorifica a Deus? Você ainda tem coragem de vir contar no ciclo da oração, dizer que é uma bênção? Isso glorifica o nome de Deus? Então não é a vontade de Deus. Isso não glorifica a Deus, irmãos. Agora diga assim, olha irmãos, eu não podia, não merecia, não dava direito, não estava nada certo, mas Deus moveu um procurador da justiça, um juiz, e ele me deu o direito, e eu estou aqui hoje de posse da bênção. Aí isso glorifica a Deus, porque Deus moveu alguém, Deus fez acontecer. Mas você procurar um subterfúgio para poder conseguir alguma coisa, isso não glorifica a Deus. E outra coisa ainda, isso vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. O mundo está cheio de opções. Tem coisas que parecem boas, mas a pergunta que eu faço é: isso vai trazer crescimento para a minha vida? Eu vou ser edificado nisso? Olha, irmãos,
Hoje vivemos numa época, mais do que talvez em qualquer outra época da história da humanidade, que a indústria do entretenimento está aí fazendo de tudo. E as pessoas gastam dinheiro nisso, e gastam tempo nisso. E às vezes os crentes também investem em coisas e tomam decisões que não traz edificação para a sua vida. Às vezes não tem dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo para edificar a sua vida. Não tem tempo nem dinheiro para fazer um curso de teologia ou para comprar um livro que vá edificar a sua vida. Mas investe numa tremenda de uma TV de 70 polegadas para botar em casa para assistir a Copa do Mundo ou sei lá, qualquer outra coisa. E a pergunta é, isso edifica a sua vida? Não estou dizendo que você não deva ter um aparelho em casa, porque há muita programação que também é instrutiva, que também é de conhecimento, que trazem notícias importantes para nós. Mas é que às vezes a gente se empolga e faz investimento em coisas que não traz nenhuma edificação para a nossa vida, quando deixamos de investir em outras, que seguramente vão trazer um crescimento espiritual para nós. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu devo buscar nela as orientações do que Deus quer para mim, daquilo que vai glorificar a Deus, daquilo que vai edificar a minha vida. Se você vai tomar uma decisão, se você vai fazer alguma coisa, veja se isso está de acordo com estes princípios, porque se estiver, certamente vai ser bênção para a sua vida, e é exatamente isso que é a vontade de Deus, que Ele seja glorificado e você seja edificado de acordo com a sua palavra. Terceira coisa que nós devemos fazer é pedir a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia do crente. Ele está conosco a cada instante. Jesus disse que uma das funções dele era guiar-nos, era instruir-nos, era mostrarmos a verdade, dizer qual é a palavra de Deus. Às vezes ele fala conosco, como alguém que fala ao ouvido. Mas na maioria das vezes ele traz apenas uma direção ao coração. Ele traz apenas aquele sentimento no coração, que ele toca e nos dá a convicção de que o melhor é aquela vontade, o melhor é aquela opção, é aquela escolha. E Ele então vai nos guiando para fazer a vontade de Deus. Que possamos orar como o salmista no Salmo 143, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Espírito Santo seja realmente esse nosso guia. Filipenses 2:13, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando você se submete, Deus não somente Ele vai dando a condição de você fazer, mas Ele vai até dando o querer, vai dando a vontade para fazer. Sabe que muitas vezes você está em algum lugar e vem aquela vontade de fazer alguma coisa, você não consegue explicar, você não sabe direito o que foi, me deu aquela vontade de ir naquele lugar. Isso muitas vezes é o Espírito de Deus que está ali guiando, está dando a vontade, o querer, e dá também a condição para você fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ele, o Espírito Santo, nos guia nas circunstâncias mais diversas da vida. Quando nós estamos em dificuldade, quando não sabemos o que fazer, podemos pedir ao Senhor que nos guie. Esta é, queridos, uma herança de Deus para nós. Se você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus para lhe guiar. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você tem esse direito. E você pode orar dizendo: Senhor, guia-me por teu Espírito. Espírito Santo, me guie, me oriente, me revele. E Ele vai fazê-lo, porque qual o pai que não quer dar um bom conselho ao seu filho?
Me diga um bom pai, que o filho diz, pai, me oriente nisso aqui. Ele diz, vai para lá, menino, eu quero lá saber de que é que tu vai fazer, eu quero lá saber se você vai tomar uma decisão boa ou não. Qual é o pai bom que faz isso? Nenhum. O nosso Pai Celestial, Ele se agrada quando nós vamos a Ele e pedimos que o Espírito dEle nos guie em todas as coisas. Às vezes o Espírito vai realmente nos dar uma direção muito segura. E às vezes, irmãos, o que Ele vai fazer apenas é nos dar paz no coração sobre alguma coisa que nós queremos fazer. Às vezes nós temos uma direção claríssima, outras vezes não temos uma direção tão clara, mas sentimos paz. E aí então nós vemos o que Paulo diz, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Às vezes nós precisamos tomar decisões, não temos uma orientação segura, mas o Espírito traz paz ao coração. Há alguns anos atrás eu morava no interior do estado, onde até hoje moram meus pais, e recebi um convite para vir morar e trabalhar aqui em Natal. E eu ali orei ao Senhor, busquei a Ele, pedi oração na igreja, no círculo de oração, fiz uma semana de oração, pedindo a direção de Deus. Por quê? Porque eu estava, pela graça de Deus, muito integrado na igreja. Tocava, cantava, era líder de mocidade, fazia programa no rádio, regia o coral, tinha uma série de atividades na igreja, e eu pensando, meu Deus, eu vou deixar tudo isso aqui e vou para Natal. Será que é a vontade de Deus isso, eu largar toda esta obra aqui e ir para lá? E eu orei, busquei. Mas sabe aquela história que Saul diz que nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, Deus não me deu nenhuma direção. E eu fiquei preocupado, e agora? E eu fui consultar um irmão, nós vamos já falar sobre isso, essa história de pedir também um conselho a alguém maduro, experiente. E ele disse, meu irmão, você está orando, está pedindo a direção de Deus, mas você está sentindo paz no seu coração enquanto a ir para lá? Eu disse, eu estou em paz. A minha vontade realmente é de ir, mas eu estou preocupado com a obra aqui. E ele disse, então vá, porque Deus colocou paz no seu coração. Ele vai cuidar da obra aqui e vai lhe abençoar lá também. E eu atendi aquele conselho e vim em paz. Vim em paz. E Deus continuou abençoando a obra lá e me abençoou aqui também. E estou já aqui há anos, casado com a irmã Dione, com filhos e trabalho, ministério. Deus me guiou até esta cidade. Mas o Espírito Santo não colocou um anjo na minha frente com uma placa dizendo, vá para Natal. No entanto, Ele colocou paz no meu coração para tomar aquela decisão. Nós precisamos então buscar a orientação do Espírito Santo. E também, queridos, buscar conselhos de cristãos experientes, maduros. Nós vemos na Bíblia algumas situações em que alguém não buscou o conselho de ninguém, em que alguém achou que podia tomar decisões da sua própria cabeça, ou consultando apenas os seus amigos. Veja o caso de Roboão lá em 1 Reis capítulo 12. Seu pai Salomão foi um homem extraordinário que levou o reino de Israel até o seu ápice. E agora Salomão entregou o trono para seu filho Roboão. E Roboão recebeu uma consulta. Os cidadãos lhe disseram, diminua a carga de impostos. Está pesado demais essa carga tributária. Diminua os impostos e o povo vai lhe amar. Só que Roboão tinha sido criado no palácio, na opulência do reino de Salomão. A Bíblia diz que era tanto ouro na época de Salomão que a prata não valia nada. Eu brinco dizendo que o menino encontrasse uma colher de prata na rua, a mãe dizia, menino, larga isso aí, para que você quer essa prata? Porque não tinha valor. E agora, criado naquela opulência, ele deve ter pensado, se eu baixar os impostos, eu não vou ter condição de manter toda esta glória, esta arrecadação toda para manter esse reino tão
fantástico e foi pedir orientação aos anciãos. E eles disseram: diminua os impostos, o povo vai lhe amar. Depois ele foi pedir orientação aos seus colegas, os jovens, criados como ele, no palácio, na opulência, na riqueza. E eles disseram: não, pelo contrário, aumente, que é para vir mais dinheiro para a gente, e a gente poder luxar ainda mais. Aí ele disse: olha, meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo de meu pai. Eu vou aumentar a carga. E aí o que acontece? 10 tribos se apartaram e deixaram ele com apenas 2. Se ele pensou que ia aumentar a arrecadação, reduziu em 80%. E a coisa ficou feia. Por quê? Porque não quis ouvir o conselho de pessoas experientes. A palavra de Deus nos diz: cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. Deus capacita outros, queridos, para também nos ajudar, nos orientar. Há muitos irmãos e irmãs da igreja que já passaram por experiências, que já tiveram situações difíceis na vida e que agora podem nos ajudar, nos aconselhar. Agora, algumas coisas precisam ser ditas sobre isso. Em primeiro lugar, procure alguém que realmente possa lhe orientar e que seja um cristão genuíno, que viva de acordo com a palavra de Deus. Não adianta ser uma pessoa que tenha bastante idade, mas que não ande de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, se você foi procurado por alguém para lhe aconselhar, meu irmão, o conselheiro precisa guardar segredo daquilo que ele ouviu. A pior coisa do mundo é alguém procurar uma pessoa para buscar uma orientação, e quando ele terminar de sair, o camarada já está pegando o celular e dizendo: ei, tu não sabe quem veio aqui, fulano, ei, bronca feia, viu? Então não serve para ser conselheiro, não serve para aconselhar ninguém, não guarda nem o segredo, não é capaz nem de reter aquela informação. Se você quer ser usado por Deus para aconselhar vidas, para instruir jovens, para orientar as pessoas, busque saber a vontade de Deus na sua palavra. Seja um bom conselheiro, guarde o segredo que alguém lhe confiou, e você vai ser procurado para ser um conselheiro, um orientador, para ser um instrutor de pessoas na casa de Deus. E sabe, queridos, que Deus nos capacita para isso. Jesus, ele não desprezou o conselho, pelo contrário, ele disse: olha, se alguém pecou, vai a ele. Se ele não quiser ouvir, leve testemunha. Se não quiser ouvir, leve ao conhecimento da igreja. Ouça a igreja, ouça os anciãos da igreja. Eles vão poder falar sobre o assunto. É que às vezes, queridos, alguém que está de fora do problema enxerga melhor do que alguém que está mergulhado nele. Às vezes nós estamos tão envolvidos com uma situação que não conseguimos enxergar uma saída que está tão fácil e que alguém de fora pode ver melhor do que nós. Além do mais, como eu disse, Deus nos capacita para sermos consoladores, conselheiros, orientadores. 2 Coríntios capítulo 1 e 4, segunda epístola a Coríntios, diz assim: o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O que Paulo está dizendo é que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis na vida, e Deus vai nos dar graça para passar por aquela situação. Deus vai nos dar graça para resistir àquela aflição e àquele problema. E também, por meio disso, Deus vai nos capacitar para nós orientarmos os outros. Às vezes não entendemos por que é que Deus nos permite passar por uma prova. Às vezes não entendemos por que é que Deus nos permite passar por uma dificuldade tão grande. É que Deus, irmãos, não só Ele está nos ensinando com isso, mas está também nos capacitando a ensinar os outros. É difícil orientar alguém que perdeu um ente querido se você nunca passou por isso. É difícil orientar alguém que está passando por uma enfermidade complicadíssima se alguém nunca passou por isso.
Agora, alguém que já enfrentou um câncer pode dar um conselho sábio a alguém que está passando a mesma situação. Alguém que já perdeu um filho inesperadamente pode sim ser um conselheiro para alguém que está enfrentando uma situação como essa. Então, se você está passando por situações difíceis, não se preocupe com isso não. Não ache que Deus está contra você. Não, Ele está matriculando você na escola dEle, para que você possa ser um instrutor também para os outros. Agora, Deus tem muitos tipos de escola, viu? Às vezes Ele matricula o crente naquele curso rápido, de 3 dias. É a escola da baleia. É um curso profundo, mas é bem rápido. Mas costuma funcionar e forma bons profetas. E às vezes Deus já quer um curso mais demorado. Aí Ele escreve o crente na escola da caverna. Às vezes demora mais de 10 anos o curso, mas em compensação forma cada rei que é uma beleza. E às vezes Deus quer ter uma coisa mais profunda e Ele escreve o crente na universidade do deserto. Demora 40 anos o curso lá, irmãos. Mas em compensação forma doutores. Eu não sei qual é o curso que Deus lhe matriculou, mas Deus lhe capacita por meio das experiências da vida para também aconselhar os outros. E nós, crentes mais jovens, podemos buscar um crente maduro, um crente experiente e buscar dele também a orientação, porque Deus também revela a sua vontade através daquilo que Ele já capacitou os outros para orientar os mais novos. A palavra de Deus orienta que as irmãs mais velhas, mais idosas, encaminhem as novas, orientem as novas. Orienta também que os mais velhos sejam tratados como pais pelos mais jovens, buscando a orientação também deles. E aí nós vemos na Bíblia um homem como Moisés, experiente, já formado na universidade do deserto, e ainda precisou de um conselho. Moisés se sentava de manhã e ficava até de noite resolvendo bronca. Olha, esse aqui comeu minha galinha, então você vai pagar uma galinha dele, pronto. Olha, esse aqui deu uma pedrada no meu filho, você vai pagar isso em restituição, vai embora. O dia inteiro naquilo. E Jetro chegou e disse, não é bom o que você está fazendo. Passava o dia lá, não tinha nem tempo de dar atenção à mulher. Há quem diga que foi a sogra que disse, se você não falar com ele, eu falo. Aí Jetro disse, não, tudo bem, deixa que eu vou falar. Não sei se foi assim. Eu sei que ele foi falar com Moisés e disse, Moisés, isso não é bom. Reparta esta carga. Dê autoridade a homens para resolver problemas menores. E eles trazem a você só os problemas difíceis. Aí ele chamou 70 anciãos, distribuiu a carga com eles, colocou um sobre 100, outro sobre 50, outro sobre 10, e aí eles resolviam as questões menores, e foi uma bênção. E até hoje o conselho de Jetro é tido como um bom conselho para administradores. Mas Moisés precisava ouvir aquele conselho. Veja, até mesmo um homem como Moisés beneficiou-se da orientação de alguém mais experiente, quanto mais eu e você. Nós podemos sim ouvir a orientação de alguém para nos dirigir. Nós temos que também estar atento, queridos, para saber a vontade de Deus, atentos às portas que Ele abre diante de nós. Às vezes Deus não diz, Deus não mostra, mas Ele vai só abrindo as portas. Deus muitas vezes vai mostrando o caminho, apenas guiando-nos a portas que Ele vai abrindo. O salmista no Salmo 25 diz, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti espero o dia todo. Às vezes nós estamos esperando em Deus, e Deus na realidade quer que nós avancemos, que nós andemos, e Ele vai abrindo as portas. Se Deus está no negócio, se Ele está lhe guiando, se esse é o caminho que Ele quer que você siga, Ele vai abrir as portas. Se uma porta está fechada, muitas vezes é Deus dizendo, esse não é o caminho.
Aí você tenta a próxima porta, ele está fechada. Esse não é o caminho. E aí ele vai lhe conduzindo até a porta certa que ele vai abrir. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele pensava em continuar pregando na Ásia. Esse era o caminho que ele queria seguir, era a intenção que ele tinha. E diz assim, Atos 16, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo pensava que deveria continuar pregando na Ásia, mas quando ele chegou lá, a porta estava fechada. E aí tem um hino que diz assim, portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Deus muitas vezes fecha uma porta para que você vá para outra que Ele quer abrir. Aí Paulo disse, bom, essa porta está fechada. E ele continua, ó, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Segunda porta que Paulo chegou, opa, está fechada. Não sei o que aconteceu. O navio partiu mais cedo, a carruagem quebrou e não ia sair, o camarada que ia arrumar os cavalos vendeu, não sei o que aconteceu. O texto não é claro, mas diz que o Espírito não permitiu que eles fossem para lá. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E aí quando Paulo estava de noite, apareceu-lhe uma visão, um homem da Europa, da Macedônia, e lhe disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí veja o que aconteceu. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. A porta A estava fechada, a porta B estava fechada, aí de repente abriu uma porta C, num alvo completamente diferente, e aí ele disse, é para lá que Deus quer que nós vamos. Aleluia! Então se a porta está fechada, irmãos, não fique preocupado não. Espere que Deus vai abrir a porta certa. Quando Deus fecha uma porta, Ele está dizendo, não é esse o caminho. Aí Deus abre outra porta, e aí nós podemos entrar por ela. É óbvio que se uma porta está aberta, não é automaticamente a vontade de Deus. Tem que primeiro averiguar de acordo com tudo o que nós já vimos. Está de acordo com a palavra? Glorifica a Deus, é para a sua edificação. Você sente paz no seu coração? Um crente maduro já lhe aconselhou e você está entendendo que é boa essa porta? Então entre. Mas se está fechada, vá orando que Deus vai abrir a porta certa. Deus nos guia também desta maneira, simplesmente fechando a porta errada e abrindo a porta certa para que por ela nós possamos entrar. E a última coisa que eu quero falar sobre como nós podemos saber a vontade de Deus, é que para saber a vontade de Deus, nós temos que estar dispostos a obedecê-la. De que adianta saber a vontade de Deus, se você não está disposto a cumpri-la? Adianta você vai a um advogado e diz, olha, doutor, é porque eu estou com esse problema aqui e tal e tal. Ele diz, olha, você faça assim, assim, assim. Não, isso aí eu não quero não. Não, mas você tem que fazer assim. Não, mas então eu vou procurar outro. Adianta ir a um especialista, ele dizer o que é certo que você deve fazer, se você não está disposto a obedecer. Eu creio que muitos crentes não conhecem a vontade de Deus, porque na realidade o que eles estão querendo não é saber a vontade de Deus, mas que Deus aprove aquilo que eles já antecipadamente decidiram que vão fazer. Deus não vai, queridos, tomar brutalmente a direção da nossa vida. Ele espera que nós entreguemos a Ele o controle da nossa vida. Ele é Senhor, mas Ele não força, Ele quer que nós nos submetamos. No salmista, no Salmo 37, diz assim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que Deus quer é isso, que você entregue. Que você se renda, que você diga, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. De que adianta, irmãos, orar e pedir a vontade de Deus que seja revelada, se depois que Ele diz, você não está disposto a cumprir? Se depois que Ele revela, você não quer, você acha que não é o melhor.
então não adianta buscar a vontade de Deus. Até porque Deus, Ele sabe antecipadamente se nós vamos cumprir ou não. Aí você diz, Senhor, me revela, mas no coração está dizendo, eu estou só buscando uma confirmação, mas eu já sei o que é que eu quero fazer. E Deus sabe muito bem isso. Se você olhar lá em Ezequiel capítulo 14, há um texto muito forte que os anciãos de Israel vão consultar a Deus por meio do profeta Ezequiel. E Ezequiel está ouvindo os anciãos e Deus está falando com ele dizendo, filho do homem, estes homens já colocaram o ídolo no seu coração. E agora vem perante mim para me consultar quando eles já estabeleceram no coração o que eles querem fazer e acha que eu vou responder a eles. E Deus diz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lhes enganar. Eu vou dizer uma coisa que não é a minha vontade para eles aprenderem a não querer simplesmente que eu aprove as coisas que eles já decidiram no coração. Deus não é um bonequinho que você vai a ele para simplesmente querer que ele valide as suas decisões. Não. Deus quer revelar a sua vontade para aqueles que estão dispostos a obedecê-la. O que nós precisamos é orar como fez o Senhor Jesus. Era duro o caminho da cruz. Era pesada a estrada até lá. Era difícil cumprir a vontade de Deus ali. Mas ele dobrou os joelhos e disse, Pai, seja feita a tua vontade. Aleluia. Não como eu quero, mas como tu queres. Faça a tua vontade, ó Pai. Se podemos orar assim, Deus vai de fato revelar-nos a sua vontade, queridos. Nós precisamos estar dispostos a obedecer. É que às vezes nós pensamos assim, isso é a vontade de Deus, porque é bom. É bom, é de Deus. O irmão diz, irmão, vou fazer um churrasco lá em casa, é de Deus. Ó, irmão, eu tenho um emprego melhor para você, é de Deus. Ah, irmão, tem uma bênção para lhe entregar, é de Deus. Irmão, Deus está dizendo que vai vir uma prova para você. Não, isso não é de Deus não. Deus manda lhe dizer que desça e se humilhe. Não, isso não é de Deus não. Isso é para o irmão ali, não é para mim não. É que nós pensamos assim, é bom, é de Deus. Quando na realidade nós deveríamos pensar assim, é de Deus, então é bom. É a vontade de Deus, então é bom, irmãos. Pode ser que doa, pode ser que machuque, pode ser que não seja de acordo com os seus planos. Mas se é a vontade de Deus, é sempre o melhor para nós. Podemos confiar no Senhor, que a vontade dEle é a melhor. Às vezes nós temos dificuldades, aliás, às vezes não, sempre nós temos dificuldades em esperar, porque queremos que Deus faça e faça agora. Mas queridos, Deus sabe o tempo certo, Deus sabe o método certo, Deus sabe a hora certa, Deus sabe a pessoa certa, Deus sabe a melhor maneira de fazer, e nós podemos confiar nele. Você confia num cirurgião só porque o camarada estudou alguns anos? Você confia no advogado só porque ele tem um bocado de lei guardada na cabeça? E não confia no Senhor, que é o Deus onisciente, onipotente e onipresente? Podemos confiar no Senhor. A sua vontade é o melhor para nós. Ele realmente tem o melhor para a nossa vida. Eu gosto desse texto de Jeremias, embora que o povo que disse isso aqui acabou não cumprindo, mas eles disseram assim, olha, capítulo 42 e verso 6, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Eles entenderam, a vontade de Deus é o melhor. Pode parecer que não seja o melhor projeto, pode parecer que o seu projeto seja melhor do que Deus, mas só parece. A vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Às vezes eu fico preocupado
vendo pessoas tomando decisões e achando que aquilo é o melhor, sem buscar a Deus e sem confiar no projeto dele. Outro dia eu vi um pregador e ele me disse uma coisa, eu fiquei preocupado. Ele, citando Jeremias, disse: Deus me enganou. Deus me enganou quando me chamou para ser pregador itinerante. E eu não quis nem dizer nada a ele naquele instante, porque entendi que ele não estava preparado para ouvir. Mas depois eu vi Deus abrir uma porta. E eu estou esperando para encontrar com ele e perguntar: e agora? E agora, depois que Deus abriu esta porta, o que você vai dizer? É que nós, irmãos, nós temos uma lanterninha que só ilumina 1 centímetro na frente dos pés. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto. E nós achamos que sabemos tudo. Ah, esse projeto de Deus não é bom não. Ah, esse plano de Deus, isso está errado, Deus me enganou, porque a coisa não está dando certo, porque nada está acontecendo. Meu irmão, fique tranquilo, você pode estar na prisão hoje, mas Faraó já teve o sonho ontem. Deus sabe conduzir as coisas. Agora fique no seu lugar. Aleluia. Fique no seu lugar, porque Deus abre a porta na hora certa. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Se José saísse da prisão um dia antes, ele voltava a ser escravo. Mas como ele saiu na hora certa, ele foi ser governador. Então, se você está na prisão, se jogarem uma corda, se arrancarem a grade, se abrirem um túnel e chamarem você para sair, não saia. Não saia da prisão. Que conselho, né? Que é isso, irmão? Foi Deus que abriu a porta, cavaram um túnel. Fique aí. Deus vai abrir na hora certa a porta melhor. Aleluia. Se José saísse um dia antes, ele voltava a ser escravo. Mas como ele saiu na hora de Deus, ele foi ser governador do Egito. Demorou, irmãos, foi sofrido, ele esperou. Mas Deus sabia muito bem o que estava fazendo. Deus sempre sabe. Podemos confiar na vontade de Deus. Podemos confiar na orientação de Deus para nós. Mas nós precisamos estar dispostos a obedecer a Deus, para realmente saber a sua vontade. Depois que Deus revelar a sua vontade, você vai obedecer? Estaremos dispostos a atender à vontade de Deus, depois que discernir o que Ele quer para nós? Sempre Deus tem o melhor para a nossa vida. É que nós às vezes pensamos em Deus como um ajudador. Às vezes nós pensamos em Deus como alguém que pode nos dar uma mãozinha para cumprirmos os nossos propósitos. Mas Deus sempre tem algo melhor para nós. Eu gostaria de encerrar citando essa passagem, essa história, que Jesus vai lá no tanque de Betesda. E está lá um homem paralítico. E Jesus diz: se você quer ser curado. E ele diz: fica aí, para você me dar uma forcinha, porque quando desce o anjo, não tem ninguém que me jogue no tanque. O que eu preciso é de alguém que me dê uma mãozinha para descer no tanque. E Jesus estava pensando em outra coisa muito melhor para ele. Às vezes nós estamos como aquele homem, pensando em Deus apenas como alguém que pode dar uma forcinha para nós. Estamos pensando em Deus apenas como alguém que pode dar uma mãozinha para cumprir os nossos projetos, para fazer com que os nossos planos se realizem. Mas nós podemos confiar, irmãos, Deus tem sempre um plano melhor para a nossa vida. O melhor que podemos fazer não é esperar que Deus nos dê uma forcinha para cumprir o nosso plano.
O melhor que podemos fazer é entregar o nosso plano para o Senhor e dizer: Senhor, seja feita conforme a tua vontade, porque a vontade de Deus sempre é o melhor para nós. Você quer conhecer a vontade de Deus? Se coloque diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: Senhor, e eu obedeço. Revele e eu vou cumprir. Revele a sua vontade e eu vou fazê-la. Faça a tua vontade, não a minha. Deus certamente vai revelar a sua vontade para mim e para você. Amém, queridos?